Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos retomar o nosso conteúdo. Então é o seguinte, nessa aula eu vou iniciar com vocês a explicação de como se calcular a raiz quadrada, beleza? Não só raiz quadrada, mas raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá? Vamos ver isso daqui, tá ok? Vamos aprender, mas vamos lá, tá bom? Assista esse vídeo, tá? Qualquer dúvida volta, assista de novo, tá bom? Vamos lá? Pessoal, olha aqui, raiz quadrada e outras raízes, tá bom? O primeiro passo, eu coloquei um exemplo assim para você. Uma sala será construída com lados de mesma medida. Sabendo que esta sala tem 100 metros quadrados, quanto mede cada lado desta sala? Pessoal, imagine que você é um arquiteto, um cliente chega até você e fala assim, eu quero uma sala quadrada. Opa, então pera lá. Quadrada tem que ter a mesma medida. Mais ou menos assim. Beleza? Ou seja, é um quadrado. Não é um quadrado, é uma sala quadrada. Ou seja, comprimento tem que ser a mesma que a largura. Ela fica um polígono quadrado. Perfeito? Diz que essa sala tem que ter 100 metros quadrados dentro dela. É a área dela. Perfeito? Ou seja, dentro dela aqui, tem que ter 100 metros quadrados. Tá bom? Assim, Tem que caber 100 desse daqui aqui dentro. Para caber 100 desse aqui dentro, quantos metros tem que medir este lado? E quantos metros tem que medir este lado? Por quê, pessoal? Porque este lado multiplicado por este lado é a área desse polígono. É a área da região interna. O que quer dizer área? É você ter um polígono, fechar ele e ver quantos quadrados cabe dentro dessa região. Essa região interna aqui nós chamamos de área. Por quê? Porque essa área são quadradinhos que vai caber aqui dentro. Isso é área. É uma região plana. E para você saber a área, você precisa saber do comprimento e da largura. Por ser um quadrado, porque ele falou no exercício que nós vamos ter as medidas de lados de mesma medida, este lado é a mesma medida desse lado aqui, ou seja, o comprimento é o mesmo que a largura. Toda vez que eu quero saber quantos quadradinhos cabe aqui dentro desse daqui, um do ladinho do outro aqui, quantos tem que medir esse lado e quantos tem que medir esse lado? É claro que as medidas são os mesmos. Por quê, pessoal? Porque este lado multiplicado por esse lado, a gente descobre quantos quadrados tem. Exemplo, se eu falar para você que aqui tem que medir 6 metros e aqui tem que medir 6 metros, o que você acha? Dá 100? Não, por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36 metros quadrados. Quer dizer que uma região que tem 6 metros aqui e aqui 6 metros, quando você fecha aqui dentro vai caber 36 quadrados, ou seja, metros quadrados. Perfeito? Então não pode ser 6 metros o lado. Ele está pedindo quantos que mede os lados dessa sala. Gente, quando você tem uma região quadrada, basta você fazer o quê? Tirar a raiz quadrada do 100. Como que você representa? Assim, você coloca esse símbolo aqui, e coloca o 100 dentro. Você vai tirar a raiz quadrada de 100. Por que raiz quadrada? Quando nós trabalhamos com raiz quadrada de um número, aqui, entre essa concavidade aqui, tem um número que representa aqui. Quando ele não aparecer, gente, é porque aqui é o 2, tá ok? Vocês vão perceber que aqui, já tem alguns aparecendo, daqui a pouco eu chego lá, tá ok? Daqui a pouco eu chego lá, espera lá, vamos aqui, foca aqui, tá? Quando não está aparecendo aqui é o 2. E quando não aparece o 2, eu tenho que pensar no número que multiplicado, por exemplo, 2 vezes dá 100. Eu coloquei aqui o 8 e o 8 vezes 8 dá 60. Eu tinha colocado 6, 6 vezes 6 dá 36. Se eu colocar o 8 vezes 8 dá 64. Quem vezes quem que dá 100? 10. 10 vezes 10, 100. Então, qual é a raiz quadrada de 100? Resposta 10. Está aqui a resposta desse exercício. Então, pessoal, o que é a raiz quadrada de um número?
É você pensar num número que multiplicado por ele mesmo, dá quem? Dá 100. Por exemplo, 1024. Será que existe uma raiz quadrada de 1024? Quem será que é um número que multiplicado por ele mesmo daria 1024? Imagina, vou até colocar aqui, ó, qual que seria a raiz quadrada de 1024? Quadrada, hein? Ó. Lembra que aqui nós chamamos de índice. Quando não tem nada, esse número que eu vou multiplicar por ele só vai ser somente duas vezes. Quem vezes quem que dá 1024? Sabe quem? O 32. Se você pegar uma calculadora e provar isso, você vai perceber que vai dar 1024. 32 vezes 32 dá 1024. Perfeito? Então isso seria a raiz quadrada de um número. Tá ok? Tranquilo? Vamos aqui então. Olha aqui. Aqui eu coloquei para você, bem simples, ó. Número 2. Calcule a raiz quadrada de cada item. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 64? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Ó, todas elas aqui têm o índice 2, tá? Então eu tenho que pensar num número que multiplicado somente duas vezes, ou seja, somente ele e por ele mesmo, que tem que dar 64. Quem? O 8. 8 vezes 8 dá 64. Então a raiz quadrada de 64 é 8. Qual é a raiz quadrada de 81? Lá na tabuada, quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Vai ser lá na tabuada do 9. 9 vezes 9 é igual 9 vezes 9. Tá bom? Dá 81. Então é o 9. 144. Quem que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? Observe aqui comigo. Nós já estamos em 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Agora você concorda comigo que a raiz de 144 é maior que 10. Porque se fosse 100, daria 10 vezes 10, 100. Mas 144, cara, quem é a raiz quadrada de 144? 12. Perfeito? Ok, olha lá, 12. Agora aqui, 196. Quem é a raiz quadrada de 196? Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 196? Se você pegar a sua calculadora, você fala, não, pera lá, eu estou próximo, ó. 12 vezes 12 deu 144. Será que 13 vezes 13 não dá 196? Faz lá para você ver. Tenta. Dá uma pausa aí e tenta. Faz na calculadora. Ou faz ali mesmo. Pega o rascunho ali e faz no lápis. Tá bom? Para treinar as multiplicações. Tá? Agora tenta o 14 vezes 14. Tá ok? Tenta. Tá bom? Ou seja, raiz quadrada de 196, você vai perceber aí que vai dar 14. Olha lá. 14, tá ok? Muito simples, cara, trabalhar com a raiz quadrada de um número. Muito fácil, tá bom? Se você tem uma calculadora, é muito fácil. É claro que tem números que não têm raiz exata. Por exemplo, 105. Se você apertar numa calculadora, assim, ó, aperta na sua calculadora, 105, vai ter uma tecla com esse símbolo aqui, ó. Quando você aperta ela, você vai perceber que não vai dar exato, vai dar um 10 ponto alguma coisa. Tá bom? Por quê? Porque 105 não dá a raiz exata. Tá bom? É um número, na verdade, chamado de número irracional. É uma raiz quadrada que não dá exata. É chamado de números irracionais. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, aí você fala assim, professor, raiz quadrada de 64, de 81, de 144, de 196, até para a gente ir chutando, dá até para a gente ir chutando e fazendo ali, tá? Mas, por exemplo, que nem aquela raiz quadrada lá de 1024. Eu vou ter que ficar chutando um por um até chegar naquela resposta que tinha dado, que deu 32, né? Não, pessoal, você não vai ficar chutando. Quando os números são baixos dentro da raiz, você consegue até ir chutando. Por quê? Porque pelo raciocínio, a gente já sabe mais ou menos que quem vezes quem dá aquele número. Por exemplo, 196 deu 14. Você sabe que 196 tem que ser um número, você não vai começar do 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Não, você já vai lá na frente. Você já vai lá em cima. Você já vai no 10, no 11 vezes 11, no 12, aí está próximo. Até que dá para chegar. O 1024, por exemplo, o que você poderia fazer? Também fazer a mesma coisa. Você vai lá 20 vezes 20, será que dá 1024? Ah, não deu, está muito longe. Já pego 25 vezes 25, será que dá 1024? Você vai perceber que não.
Ah, 30 vezes 30, será que vai dar 1024? Você pode ir chutando, pode, tranquilo. Tá? Você até que chega nesses resultados. Mas e como que eu faço para me chegar numa raiz que eu não sei exatamente quem vezes quem que eu chego lá? Eu vou explicar para você a partir do número 3, tá bom? A partir do número 3, tá ok? Vamos lá. Ó. Calcule as outras raízes representadas abaixo. Por que outras raízes? Por que eu não coloquei raiz quadrada? Porque aqui não é raiz quadrada. Observa que nesse côncavo aqui dentro, está aqui dentro o número 3, aqui está o número 4, aqui está o número 5 e aqui está o número 3, tá bom? Vamos lá. Aqui nunca vai vir o 2, tá, gente? Livros, nada você vai encontrar aqui o número 2. Todas as vezes que não encontrar o número 2, você tem que pensar o seguinte: quem vezes quem que dá 64? 8 vezes 8. Então, 8 ele só aparece 2 vezes. Por quê? Porque aqui é 2. Agora, olha aqui, ó. 3. Agora, qual é a raiz cúbica de 8? Agora, vem cá. Quem é o número que multiplicado? Ele vezes ele de novo. 3 vezes dá 8. Gente, é fácil. Vamos começar do número 1. Não começa do zero porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 sempre vai dar 0, né? Então não uso o 0 para trabalhar com raiz quadrada. Vamos usar 1. Se você colocar um aqui e um aqui e multiplicar, será que dá? Será que são 3 vezes? Será que 1 vezes 1 vezes 1 dá 8? Claro que não, né, gente? Impossível, né? O 2. Vamos aumentar? Vamos para o 2? Será que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8? Dá, gente. Vem cá, ó. Multiplica aqui. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Então, qual é a raiz? Olha como é que eu leio, hein? Raiz cúbica. O número 3 representa cúbica, tá bom? Qual é a raiz cúbica de 8? 2. Professor do céu, tudo bem, a gente pode ir chutando. Mas como que eu poderia fazer para não chutar, resolver de uma maneira que eu já caio dentro direto? Gente, é assim. Ó. Lá no 7º ano, vocês aprenderam uma decomposição de os números que você fatoriava eles. Tá bom? Eu vou relembrar aqui com vocês. Por exemplo, vamos fatorar o 8, tá bom? Vamos fazer uma fatoração do 8. O que é a fatoração do 8? Vem cá, olha aqui, ó. Você coloca o 8 aqui e traça aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer uma decomposição dele, tá bom? Lembrando, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 13... E, cara, aqui vai embora, tá? Esses são os números primos. Por que são os números primos? Porque esses números aqui, gente, não tem outros números que dividem eles. Se você for dividir na calculadora, por exemplo, 2 dividido por quem? Que dá um outro número inteiro. Ele só tem somente 2 divisores. Quem? Somente o 1 e ele mesmo. O 2 eu consigo dividir por 1, que dá inteiro. E o 2 eu consigo dividir por 2, ou seja, por ele mesmo, que também o resultado dá inteiro. Beleza? Ou seja, os números primos são aqueles números que só têm somente 2 divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo. O 3, quem é o outro número que entre o 1 e o 3 dá para dividir o 3? Não tem. 3 dividido por 1, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Deu um número com vírgula, não pode. Tá bom? Números primos são aqueles números que você, quando divide, ele tem que dar exato. Tá bom? Tem que dar exato e tem que ter somente 2 divisores. O 7 só tem somente... não tem divisão, não tem divisores. O 11 também não tem. O 13 também não tem. Quem mais? O 14, o 15, o 16, o 17. O 17, o 18 não. O 19. Cara, são infinitos os números primos, tá bom? Tá joia? Ó, observação. O único número primo par é o 2, tá? O único. Não existe outro número primo par. Os outros números primos são ímpares. Toma cuidado. Não são todos os números ímpares que são primos. Lembrando que os números primos são aqueles números que eu não consigo dividir eles. Um exemplo do número que é ímpar e ele não é primo. Por exemplo, o 9. Eu coloquei o 9 ali? Não. Por quê? Porque ele não é primo. Ai, professor, mas ele é ímpar. Eu não estou falando que todos os números ímpares são primos. Não é isso que eu estou dizendo. Volta o vídeo para você ver. Não é isso.
Eu estou dizendo que os números, o único número primo par é o 2, e os outros números que são primos são ímpares. Os outros. Eu não estou falando que todos os outros números. Perfeito? Então, o 9, por exemplo. O 9 é um número que não é primo. Por quê, professor? Vamos lá. O 9, ele tem divisores? O 9 você consegue dividir só por 1 e por 9? Não. Tem o 3. Entre o 1 e o 9, você consegue pegar o 9 e dividir por 3. Aí apareceu um outro divisor entre o 1 e o 9. Então ele não é primo. O 15 é um número ímpar. E ele não é primo. Vamos lá, você coloca o 1 aqui e o 15 aqui. Entre o 1 e o 15, quem é os números que divide o 15? Tem divisores. Quem? O 3 e o 5. Ou seja, tem outros divisores entre o 1 e o 15 que divide o 15? Tem, então ele não é primo. Ok? O 21 é um número ímpar. Ele é primo? Não, ele não é primo. Por quê? Porque entre o 1 e o 21 tem o 3 que divide o 21, porque 21 dividido por 3 dá 7. E tem os próprios 7. 21 dividido por 7 dá 3. Ele aparece em outros divisores. Tá bom, gente? Então é muito fácil entender quem são os números primos. E quando você vai descobrir a raiz de um número, tá? Pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quarta, raiz quinta, raiz cúbica aqui, tá bom? Você pode fazer a fatoração deles. Por que você vai fazer a fatoração? Pelos números primos, tá bom? Agora vamos lá. O 8 é um número par, claro que ele é um número par. Quem é o primeiro número ali que eu posso dividir o 8? O 8 dá para dividir por 2? Dá. Então, se dá para dividir por 2, você vai fazer assim. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Você vai colocar a divisão aqui, tá bom? Você vai colocar 8 dividido, ou seja, o divisor aqui e o resultado aqui. Agora o 4, ainda dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então mantém. 4 dividido por 2, resultado 2. E o 2 dá para dividir por 2 aqui ainda? Dá. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Olha só que interessante aqui. Toda vez que você vai fazendo isso, você não pode errar, hein? Tem que tomar cuidado. Você vai fazendo isso e chegou aqui em 1, acabou. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? Apareceu 3 vezes. Está batendo com o índice. Olha lá. Apareceu 3 vezes. Então quer dizer que ali, ó, o 2 apareceu quantas vezes? Aqui. 2. Apareceu 3 vezes. Você vai pegar de 3 em 3, então existe a raiz cúbica de 8. Raiz quarta de 81. Qual que seria a raiz quarta de 81? Quem que é o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, 4 vezes, ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, que dá 81. Vamos aqui? Vou colocar aqui para você, ó. Vamos fazer essa decomposição aqui. Gente, o 81 não dá para dividir por 2. Por quê, professor? Porque 81. O 81 tem um 1 junto com 81. O 1 é par, 1 é ímpar. Então eu não posso dividir por um número par. Número ímpar, eu não posso dividir por um número par. Então se não dá para dividir por 2, que você sabe que não dá exato, parte para o próximo número primo. Quem que é? O 3. Vamos ver se dá para dividir? Vamos lá. Se você pega uma calculadora ou faz no caderno ali, vamos lá. Quanto que é 81 dividido por 3? Se você for fazer aí, você vai perceber que vai dar 27. Deu um número ímpar ainda, ó. Tá bom? Vamos continuar por 3. Será que dá para dividir por 3? Vamos analisar? Quanto que é 27 dividido por 3? Ô, gente, é 9. Olha lá, ó. Tá bom? Agora o 9, claro, né? O 9 começa a facilitar. Agora vai diminuindo, vai ficando fácil. O 9 dividido por 3 é 3. E o 3 dividido pelo próprio 3, que vai dar 1. Chegou em 1 aqui, olha aqui, ó. O 3 aqui apareceu quantas vezes? 4. Tá batendo com o índice aqui? Cadê? Aqui, tá batendo com o índice? Tá. Então, qual é a raiz quarta de 81? Cadê? 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3 é 81. Perfeito? Muito simples. Aqui está a resposta, aqui está a resposta. Olha aqui, ó. Raiz quinta de 32. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Nós colocamos aqui ó, o 32 e vamos fatorar ele. É um número par, vamos começar por 2. 32 dividido por 2 é 16. Se eu dividir por 2 dá 8. Se eu dividir por 2 dá 4. Se eu dividir por 2 dá 2. E se eu dividir por 2 dá 1. Opa! Então vamos aqui. Quantas vezes ele apareceu aqui? 5.
Tá batendo com o índice da raiz aqui? Tá batendo. Então a raiz quadrada a raiz quinta de 32 é 2. Olha lá. Tá bom? Raiz cúbica de 27. Eu não vou nem... Eu vou até aproveitar... Não vou aproveitar, não. Aqui, dá até para fazer aqui, ó. Se eu for tirar a raiz cúbica de 27, é a partir daqui. A partir daqui, quando eu começo a tirar a raiz cúbica de 27, o 3 aparece quantas vezes ali? 3 vezes. Essa 3 vezes que ele aparece, bate com o índice da raiz? Bate, gente. Olha aqui, ó. Se o 27 só dá para dividir por quem? Por 3, né, cara? Por 2 não dá, porque não é um número ímpar. Por 3. Não coloquei nenhum exemplo aqui por enquanto que dá por 5, por 7, por 11, por 13, tá? Mas pode acontecer em exercícios futuros, tá? O 27 dá para dividir por 3, que dá quanto? 9. O 9 dá para dividir por 3, que o resultado dá quanto? 3. E o 3 dá para dividir por 3, que dá quanto? 1. Pronto. Ou seja, olha o 3 aqui, ó, aparecendo aqui. O 3 apareceu quantas vezes? O 3 apareceu 3 vezes lá, então bateu. Então a raiz cúbica de 27 é o 3. Beleza pura? Vamos aqui? Vamos lá? Então você sabe como tirar, tá bom? A raiz cúbica de um número. Ou até a raiz quadrada. Cuidado, professor. Mas, por exemplo, como que seria a raiz quadrada de 196? Tá? Como que seria a raiz quadrada de 196? Gente, o 196, ele é um número par, tá bom? Ó, 196, ele é um número par, ok? Beleza pura? Então eu vou começar a fatorar ele por quem? Por 2, porque é um número par. Ok? Tranquilo? 196 dividido por 2, vai dar quanto? Vai dar 98. 98. Ó, 98. Beleza? Isso? Isso. E 98 dividido por 2? Dá quanto? Dá 49. Olha lá. Mas, professor, mas e agora? O 49 não dá para dividir por 2. Não dá para dividir por 2 mesmo. Gente, o 49 não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Não dá, gente. Se você for fazer uma divisão de 49 por 3, não dá. Dá para dividir por 5? Também não dá. Vocês lembram do sexto ano? Os números que podem ser divididos por 5 são aqueles números que terminam em 0 ou terminam em 5. Aqui ele terminou em 9. Tá bom? Por que também, professor, que não dá para dividir por 3? Você quer ver só? Soma aqui, ó. Quanto que é 4 mais 9? Soma os dígitos daquele número. 4 mais 9 dá quanto? Dá 13. 13 é um número que dá para dividir por 3? Não. Não é? Então quer dizer que o 49 também não dá para dividir por 3. São regras, tá? Gente, 7. Tá ok? 49 dá para dividir por 7. Quanto que é 49 dividido por 7? Vai dar 7, gente. Faz aí para você ver. Ou faz uma calculadora, pode usar a calculadora, tá bom? Ou faz no rascunho ali mesmo, no lápis, na caneta ali, tá bom? Agora o 7, gente, é um número primo. Ele não tem outros divisores a não ser por 7 mesmo. Olha aqui, ó, 7 dividido por 7, 1. Acabou. No 1, agora vamos lá. Observa que aqui o índice é 2, então eu vou ter que pegar pares, tá bom? Olha aqui, ó, eu vou ter que pegar esse par aqui, porque é 2, de 2 em 2, porque aqui é 2. Se fosse 3, lembra que eu apaguei aqui? Eu peguei de 3 em 3. Se fosse 4, aqui, ó, 5, eu não peguei de 5 em 5? Volta lá o vídeo para você ver. E o 7 também aparece 2 vezes. O que você faz? Você faz isso daqui, ó, você pega o 2 e multiplica por 7. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Olha lá, ó. Qual que é a raiz quadrada de 196? 14. Beleza pura? Então é assim que você tira a raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quinta, ou raiz quarta, tá bom? Se é a raiz quadrada, pega de 2 em 2. Se é a raiz terceira, raiz cúbica, pega de 3 em 3. Ok, gente? Tranquilo? Gente, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Eu agora não vou fazer isso que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Eu não vou fazer isso que eu estou fazendo porque vocês sabem fazer, é bem simples, tá ok? Eu vou resolver isso daqui para você, tá? Aí você olha e fala, nossa, agora é com fração. Gente, não tem segredo não. A fração está dentro de uma raiz quadrada, não tem problema, tá bom? Ó, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer simplesmente assim, ó. Qual que é a raiz quadrada de 64? Ó, raiz quadrada, tá bom? Multiplica 2 vezes. Raiz quadrada de 64 é 8. E qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Pronto, acabou.
Não vai me colocar raiz aqui não, tá, gente? Por quê? É porque eu estou tirando a raiz quadrada. Quando eu tiro a raiz quadrada, ela some. Eu tiro. Coloco o resultado sem a raiz, tá bom? Raiz quadrada de 400. Quem vezes quem que dá 400? 20. 81, acabamos de fazer 9. Qual que é a raiz quadrada de 256? Gente, se você for fazer lá, vai dar 16. E qual que é a raiz quadrada de 144? 12. Olha lá, fica em forma de fração o resultado, tá ok? Raiz quadrada de 49. Quem vezes quem que dá 49? Gente, é 7, tá? 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 25. Quem vezes quem que dá 25? 5. Perfeito? Tranquilo? Beleza pura? Joia? Vou dar uma pausa nesse vídeo, vou colocar aqui atividades. Isso aqui você vai copiar e deixar no seu caderno. Agora, as atividades que eu vou colocar aqui, o que você vai fazer? Você vai copiar no seu caderno, vai resolver, tirar foto e postar para mim. Perfeito? São essas atividades que você vai postar para mim, ok? Beleza pura? Então, vou dar uma pausa, já que eu volto mostrando as atividades aqui, tá ok? Você vai copiar depois no seu caderno essas atividades, né? Dá uma pausa no vídeo aí que fica aparecendo lá. Você copia as atividades no seu caderno e é elas que você vai tirar uma foto e postar para mim. Bonitinho, legível. Tá bom? Pessoal, legível. Sem, você entendeu? Rápido, não precisa ter pressa. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, ó. Tá aqui. Perfeito? Essas atividades aqui você vai copiar no seu caderno, copia aquelas e deixa. Essa daqui você vai copiar também, vai resolver, tirar a foto e postar para mim. Beleza? São essas atividades aqui, tá ok? São só 4 atividades. Semana que vem eu passo outras atividades para vocês, tá bom, gente? Tranquilo? Beleza pura? Envolvendo raiz, é claro, tá bom? Até mais então, tá aí, ok?